Shalom, meus queridos amigos e irmãos. Hoje o Senhor tem falado conosco numa proporção bem forte. Hoje é 2 de novembro de 2020. Agora são exatamente 2h33 da madrugada. Hoje, no dia de ontem, dia 1º de novembro, tivemos uma ministração profunda e maravilhosa dos poderosos profetas do Senhor, as duas testemunhas de Apocalipse 11, a respeito de João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, corta-se e joga fora. Lança-se para ser queimado, ser pisado. E o que vem a ser esses frutos? Os frutos eternos, os frutos do próprio Deus. Eu quero compartilhar dentro dessa ministração o que o Senhor tem me ministrado já há algum tempo atrás. Quem me conhece sabe que isso é verdadeiro. O Senhor tem me ministrado Salmos 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu vou trocar as palavras: aquele que mora, aquele que reside no esconderijo do Altíssimo. Aquele que mora em Deus, aquele que está dentro de Deus, descansa à sombra do Onipotente. Amados irmãos, há uma similaridade muito grande de Salmos 91 com João 15. Todo aquele que permanece em mim, todo aquele que mora em mim, todo aquele que habita em mim. Há uma similaridade muito grande. Então, o que eu me alegro muito no Senhor é que o Senhor tem falado no meu coração, na minha vida. E uma das coisas que mais me impressionou é aonde ele fala em, creio que é Atos 4, quando Filipe foi pregar para o eunuco no caminho de Damasco, é que Filipe, ele ouvia a voz de Deus, tanto que o Espírito Santo que moveu ele para ir naquele lugar, o Espírito Santo que falou com ele para ele alcançar a carruagem do eunuco que estava em movimento, ele saiu correndo. Imagina Filipe saindo correndo e perguntando para o eunuco: você entende o que você está lendo? Pode parecer uma loucura, mas isso é ouvir a voz do Senhor. Você sair de dentro da sua comodidade, de dentro daquilo que você está fazendo e procurar fazer aquela questão, aquele ato que pode parecer loucura para todos. Felipe fez isso. É muito maravilhoso, meus irmãos, o lugar chamado habitar, residir no Senhor. Pode parecer loucura para todo mundo, as suas atitudes, as coisas que você faz, mas você conhece a voz do Deus que está te instruindo, a voz do Deus que está te conduzindo. E algo que o Senhor me disse também há tempo atrás, inclusive eu gravei um áudio, eu vou publicar também esse áudio, é que neste momento que nós estamos vivendo, é crucial de cruz ouvir somente a voz do Espírito Santo. Você pode ouvir a voz de um homem cheio do Espírito Santo, você pode ouvir a voz dos poderosos profetas do Senhor, mas se você não desenvolver uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo, a ponto de ouvir a voz dele, tudo isso é perda de tempo. Você não vai chegar no lugar aonde Deus quer que você chegue. Porque a única pessoa, a única voz que consegue nos mudar, consegue nos levar ao lugar chamado vontade plena e absoluta de Deus é a voz do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, que nós
procuramos ter essa comunhão com o Senhor, para que em todos os momentos nós ouçamos somente a voz do Espírito Santo, nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Porque se nós não tivermos a nossa vida, a nossa intimidade com o Espírito Santo, todas as outras coisas são perda de tempo. E eu digo por experiência própria, é uma delícia estar no centro da vontade do Senhor. É uma paz intransponível. A paz, ela não é um estado de rendição onde você não briga com ninguém. Não, a paz não é isso. A paz é você estar no meio de um furacão e nada te atingir. No meio do coronavírus e você não ter medo dessa morte que ronda. Você ter a certeza que você pertence ao Senhor, que você não se pertence. Que a sua vida realmente é guiada por Deus, aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer. Porque a Bíblia diz de uma maneira muito maravilhosa, aqueles que são meus, João 10, já ninguém vai arrebatar eles das minhas mãos. E isso a gente consegue adquirir com o quê? Com intimidade com Deus. E como ter intimidade com Deus? Desejando Deus. Eu aprendi e adotei essa frase e estou compartilhando com vocês. O tanto que nós queremos de Deus é o tanto que Ele vai dar para nós. Deus, Ele é muito precioso e Ele conhece cada coração. Ele sabe se nós realmente o desejamos, se nós o queremos. Ele sabe se Ele é prioridade na nossa vida. E eu digo algo, meus amados irmãos. Se o desejo do nosso coração for Deus, Ele vai mover céus e terra, mas Ele vai nos levar para Ele, porque nós pertencemos a Ele. Porque diz também, acho que é João 14, aqueles que são meus, não, João 10, aqueles que são meus, ninguém os arrebatará de minhas mãos. E ele, quando ele estava fazendo a oração da confissão, ele disse que nenhum daqueles que Deus deu para ele se perdeu, somente o filho da perdição, que não pertencia a ele. Oh, meus amados, neste momento eu peço, pelo poderoso nome do Senhor Jesus, busquemos a Deus, temamos a Deus. Vamos procurar desenvolver uma base diária, uma comunhão íntima e intensa com o Senhor. Principalmente eu digo isso também como experiência própria, ouvindo as duas testemunhas de Apocalipse 11, a misericórdia que Deus mandou para a terra para instruir a igreja em arrependimento e santidade. Essa misericórdia maravilhosa de Deus que foi prometida em Malaquias 3, no capítulo 3 e no capítulo 4 também de Malaquias. Moisés e Elias que estão caminhando na terra. Eu não saberia explicar para vocês, meus irmãos, e não tem como explicar, as coisas de Deus não têm explicação, Ele faz do jeito que Ele quer. E nós somente aceitaremos se nós tivermos o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, a gente não vai aceitar e ninguém vai conseguir convencer a gente. Não é carne e sangue que vai nos convencer, é o Espírito Santo. E isso é o quê? É intimidade com Ele. O Senhor me revelou essas duas misericórdias, essas duas maravilhas de Deus na terra, já em 2013, 2014, quando eu fui os encontrar aqui no Brasil, quando eles vieram pela primeira vez no Brasil. Já no aeroporto, o Senhor me revelou que eles eram a testemunha de Apocalipse 11. Não foi ninguém que me falou. Na época, aqui no Brasil, acho que ninguém tinha essa revelação que eles eram a testemunha de Apocalipse 11. Ali, naquele momento, o Senhor me revelou que eles são. Então, não é uma questão de eu não estou aqui com esse áudio querendo convencer ninguém, eu só estou dizendo exatamente aquilo que a minha vida íntima me revelou com o Espírito Santo. A minha busca por Deus, a minha busca pelo Espírito Santo, a minha busca por santidade, a minha busca por justiça,
que Deus despertou em mim, porque tudo que, tanto o nosso querer quanto efetuar é do Senhor. Esse desejo por Deus, por mais de Deus, me revelou que que eles são as testemunhas de Apocalipse 11. E as coisas que eles estão fazendo na terra, meus amados, é tão triste como as pessoas, como a igreja, como aquelas pessoas que se dizem cristãs não estão vendo. Eles, sem sair de casa, através de uma rádio chamada Jesus is Lord, Jesus é o Senhor, lá no Quênia, eles estão orando e cegos estão sendo curados, estão enxergando, aleijados estão andando, surdos e mudos, surdos estão ouvindo, mudos estão falando, cancerígenos estão sendo curados, a lepra está sendo curada, até mesmo houve ressurreição, meus amados irmãos. Existe uma senhora, a Mama Rosa, ela foi ressuscitada e andou quase 2 anos, 1 ano e pouco. Depois ela morreu, mas ela foi ressuscitada. Existe laudos médicos dizendo que ela foi ressuscitada e ela dá o testemunho que os profetas do Senhor que chamaram, as duas testemunhas de Apocalipse 11 que chamaram ela na, no reino da morte, no reino da escuridão. Oh, meus amados, é tão triste saber que a igreja, que o povo que ama o Senhor, que o povo que quer ir para os céus, não está tendo essa revelação. Em Zacarias 4 diz que eles são as duas testemunhas que nós não sabemos explicar. Dá a entender que é Moisés e Elias. Estão dizendo que eles são o que alimenta o candelabro de Deus, eles são o que verte o azeite. Olha que profundidade, que nós não tínhamos essa revelação. E o Senhor está dando para a terra para que a igreja possa entrar, para que a noiva de Cristo possa ser preparada, porque a noiva de Cristo, Cristo precisa de uma noiva, Cristo quer uma noiva, Ele quer salvar, a misericórdia dele é tão grande que Ele quer buscar pecador como eu e você, nos levar numa vida de santidade, para que nós possamos escapar da ira de Deus, daqueles que abusaram de Jesus, daqueles que mataram Jesus, daqueles que açoitaram. Todos aqueles que não aceitar essa tremenda graça pertencem a esses que, de uma certa forma, açoitaram Jesus. O nosso pecado açoita Jesus, a nossa rejeição, o nosso mundanismo, o nosso paganismo, o nosso ateísmo açoita Jesus. Oh, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, habitar em Deus, pertencer à oliveira, estar ligado ao ramo, receber a seiva, é ter conexão com Deus. Eu mesmo, Senhor, de uma maneira misteriosa, já não sou dono de mim, o Senhor me acorda de madrugada, o Senhor me fala no decorrer do dia, o Senhor, Ele manda no meu sono, Ele manda nas minhas forças, Ele manda no meu trabalho, Ele manda no meu relacionamento. Eu não sou o dono de mim. Isso é uma delícia, ser guiado pelo Espírito Santo. Eu digo que eu sou a pessoa mais feliz do mundo, não por ter alguma coisa, por estar com alguém, ou por ter filho, por ter riqueza. Não que eu tenha nada disso, mas essa alegria vem do lugar chamado habitação no Senhor. Eu sou o homem mais feliz do mundo por não pertencer a mim, por pertencer à fonte de tudo aquilo que é bom, alegria, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança, satisfação, amor. Eu estou na fonte de todas essas coisas boas, porque eu vou querer sair dessa fonte verdadeira e buscar satisfação em coisas que não são, em coisas passageiras, em coisas terrenas. Oh, meus amados, eu peço para que, em nome de Jesus Cristo, vocês possam buscar esta comunhão, vocês possam buscar essa ligação. Nós fomos cortados no pecado de Adão e Eva, está ali em Gênesis 3.
Nós somos cortados dessa seiva, dessa ligação, dessa comunhão, dessa intimidade, através do pecado de Adão e Eva, mas nós fomos ligados em Jesus Cristo com a sua morte e ressurreição. Nós fomos ligados novamente. Nós temos condição de sermos pessoas totalmente completas, felizes e cheias de Deus, sem precisar de ninguém, de ninguém. Amados, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos habitar, morar, nos esconder, ficar no esconderijo do Altíssimo, porque grandes tragédias, grandes coisas, grandes perdas, nós vamos ver muito amados nossos, muitas pessoas próximas morrer perto de nós, nós podemos até perder a nossa fé com relação a isso se nós não estivermos ligados em Deus. Que o nosso único tesouro, nossa única ligação seja Deus, porque se for qualquer coisa dessa terra, essa terra vai sugar, essa terra vai puxar, essa terra vai atrair tudo aquilo que pertence a ela, e o povo de Deus não pertence a essa terra. Que nós possamos estar ligados somente em Deus, para em todos os momentos e em qualquer situação nós escolhermos Deus. Que Deus nos abençoe poderosamente nesse dia que se chama hoje, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.